Você estava certo, cara. Eu devia ter te escutado. Eu sei. Eu devia ter dado atenção aos sinais. A impressão desenfreada de dinheiro, a sociedade se degenerando, o preço do petróleo e dos alimentos nas alturas, tinha tudo pra dar merda. Eu te avisei, meu brother. Agora você só tem o governo pra te salvar. Governo? Que governo? Tá tudo um caos. Os políticos só ligam pra eles mesmos. Eles nunca tiveram a intenção de salvar ninguém. E mesmo sabendo disso, você não se preparou. Você não se preparou. Gus, escuta, meu brother. Eu tô indo pra aí. Me ajuda, cara. Não tem energia. Eu preciso colocar a Paula e as crianças num lugar seguro. E você tem todos os recursos. Quem é você? Sai da minha casa agora. Não. Espera. Só nessa introdução já deu para ver a diferença entre aqueles que se preparam e aqueles que não estão preparados, mas que possivelmente conhece alguém que está. Um ponto bem importante logo de início não é simplesmente, eu não vi os sinais. Nós vivemos uma bolha e essa bolha ela é a corrida dos ratos. Literalmente é a corrida dos ratos. Cada um quer ganhar mais, outro quer só viver a vida do jeito que dá, muito status, e acabamos esquecendo de como viviam nossos antepassados, como vivia até pouco tempo nossos bisavós, avós. Todos de uma certa maneira eram manipulados, foram manipulados, onde venderam suas chácaras para ter comunidade na cidade, e isso fez também vários outros fatores, como a mídia em geral, favorecendo que você precisa ter posição social, várias ações de que passou desapercebido, né? O dinheiro não ser mais atrelado a nenhum tipo de material precioso, virou uma moeda fiduciária. Já comentamos aqui no canal várias e várias vezes sobre esse tipo de cenário. Só que esse cenário ele é cíclico. De tempos em tempos eles tomam à tona novamente por causa de uma única ação: controlar você, controlar o seu medo. O seu medo. Já falei isso sobre esse tipo de medo no meu último vídeo aqui. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui o vídeo, tá? Assiste lá para você entender que somos manipulados para ter medo. O medo de tudo. Então precisamos sair dessa matrix. Esse contexto realmente pode acontecer. Esse contexto vai possivelmente um dia ocorrer. Então muitas situações que já ocorreram, em que você vê que há um caos generalizado. E isso é repetido, é repetível. Eu sei. Como foi que nós chegamos até aqui? Meu nome é Abraham. Eu enxergo o mundo de um jeito meio louco. Tem um jogo sendo jogado por trás de cada aspecto da sociedade e eu gosto de investigar essas coisas a fundo. Mas é claro, eu não vou guardar isso pra mim. Afinal, eu sou um contador de histórias. E por falar em histórias, essa daqui começa muito antes do que você imagina. Muito bom. Nos primórdios, sobrevivência era tudo o que havia.
Acordar com o sol e dormir com a lua não era uma escolha. Era a única forma de garantir que os predadores não fizessem de você uma refeição noturna. O mero som das folhas ao vento poderia significar um perigo iminente. A habilidade de ler os sinais da natureza era a diferença entre a vida e a morte. Nos primórdios, cada dia era uma batalha pela vida. Não havia conforto e muito menos garantias. Apenas a crua realidade da natureza. Uma força imparável moldando cada aspecto da existência humana. A natureza humana é a sobrevivência. Está enraizada em nosso DNA. Desde os primeiros hominídeos que se levantaram nas savanas africanas, até aqueles que construíram civilizações, a luta pela sobrevivência sempre foi a força motriz que nos fez superar nossos limites biológicos. O ser humano é a espécie mais bem-sucedida do planeta, não por ser a mais forte ou a mais inteligente, mas por ser a mais adaptável. Isso foi o que nos vídeo, hein? Nos mais diversos ambientes. Florestas, geleiras, desertos e praias. Não somos capazes de nos adaptar a nenhum desses ambientes, mas construímos ferramentas que fazem com que eles se moldem às nossas necessidades. Cara, episódios dignos de Discovery Channel, de canais pagos, Netflix, muito bom. Olha. Uma hora assim, mas vou fazer algo assim também. Muito bom. Ao longo de milênios, a humanidade usou sua capacidade de adaptação para construir impérios. A civilização maia começa aproximadamente 2000 anos antes de Cristo e se torna uma das civilizações mais impressionantes da história. Eles habitavam as densas florestas da Mesoamérica. Apesar do ambiente hostil e dificuldades climáticas, eles conseguiam erguer estruturas grandiosas, verdadeiras maravilhas da arquitetura. Não só isso, como também desenvolveram conhecimento avançado em astronomia, matemática e escrita. A sociedade era complexa, a economia sofisticada, assim como a estrutura política, mas isso não os livrou de ter de lutar pela sobrevivência. Teve esse lance com os espanhóis, mas não foi isso que de fato acabou com a civilização maia. Estudos mostram que aproximadamente no ano 820, durante quase um século, as chuvas diminuíram pela metade. A falta de chuva deixou as terras inférteis e, com 2 milhões de habitantes, a população teve de lidar com a fome. Mas a fome sempre vem acompanhada de problemas maiores. Porque numa situação de crise financeira, se a gente olhar para a história, uma vez que falta dinheiro, vem a fome e começa a violência. Né? É sempre essa sequência. A civilização começou a guerrear entre si para disputar os recursos que eram cada vez mais escassos. A pior crise aconteceu nas cidades do sul, o que fez com que a população precisasse migrar para as cidades do norte, onde os efeitos da seca eram menores. Mas como se já não fosse o suficiente, 200 anos depois a civilização é atingida por uma seca ainda maior do que a primeira. E se a primeira seca já conseguiu dizimar boa parte da população, a segunda pode estar por trás do enfraquecimento que fez com que, posteriormente, os maias fossem eliminados da face da terra pelos espanhóis. Mas essa não foi a única vez que os seres humanos tiveram de lidar com grandes colapsos civilizacionais. A história nos mostra que, quando estamos aparentemente indestrutíveis, geralmente é quando estamos mais vulneráveis. O Império Romano, quando nos achamos fortes, mergulhando a Europa na Idade das Trevas. O Império Persa caiu diante das forças de Alexandre o Grande. A Ilha de Páscoa viu sua população minguar drasticamente devido ao colapso ecológico seguido de conflitos sociais. Mas é claro, isso são águas passadas. Nós evoluímos o suficiente para nunca mais passarmos por qualquer tipo de colapso. Somos civilizados, organizados, somos invencíveis. Quer dizer, se qualquer coisa der errado, o governo cuida de nós, certo? Medo. Medo. Number of Ukrainians is rising who left their war-torn home trying to enter the U.S. Fighting is intensifying in Sudan's western Darfur region.
Assim como em todas as civilizações que já colapsaram ao longo da história, é quando parecemos invencíveis e estamos mais vulneráveis. Todo final civilizacional, ele é acompanhado de um período de transição para o surgimento de uma nova civilização. Em 2022, após décadas... Muito bacana aí, teve 3 participações, pelo que eu pude observar. A primeira do canal Sobrevivencialismo, né? O Júlio Lobo. Achei... são pontuais, né, as participações deles, e eu achei bem bacana. O primeiro foi o Júlio Lobo, depois nós vamos ver o Diego Collection, vamos ver o Diego e o Rafael Sade. Muito boa a participação. Esse vídeo ganhou aí participações de pessoas de peso que já falam sobre isso, para endossar um pouco mais ainda esse vídeo. Eu achei interessante. Vamos acompanhar. Júlio Lobo fala alguns assuntos bem interessantes, pontos, né? Pontos bem interessantes sobre a preparação fala sobre pontos do sobrevivencialismo. Lembrando, sempre vai haver guerra. Quando não é uma guerra fabricada, ela é uma guerra planejada internamente, através dos crimes, através da elevação da violência, até mesmo a própria leis que são criadas de uma certa maneira, geram um desequilíbrio na sociedade. Agentes do caos trabalhando para desestabilizar uma comunidade que boa parte segue as leis. De paz, a velha preocupação de um conflito nuclear volta ao cenário geopolítico global. A invasão da Rússia à Ucrânia trouxe de volta o sentimento da década de 60, no auge da Guerra Fria entre o Oriente e o Ocidente. Naquela época, o medo estava impregnado na consciência coletiva. A famosa briga de braço, né, luta de braço entre Rússia e Estados Unidos. Para caso o conflito escalasse. Já falamos sobre isso daqui, hein? Já comentamos aqui, olha aqui no canal. A invasão na Ucrânia reacendeu a antiga tensão e expôs a fragilidade do sistema atual. A guerra está escalando rapidamente. A economia está instável. A confiança nas instituições globais nunca esteve tão comprometida. Todos os sinais de um iminente colapso estão surgindo. Mas ainda assim, a maioria de nós vive como se tudo estivesse sob controle. A lot of people just don't think it'll happen to me. It's basic human nature not to want to think about things that will scare us. Mas não é necessário um conflito global para desencadear um grande colapso. Pessoas tendem a romantizar colapsos e achar que olha o Diegão aí. Simplesmente tem que acontecer uma escala mundial de algo que é uma terceira guerra, um impacto, grandes nações entrando em conflitos. Mas eu preciso dizer que pequenos colapsos vão acontecendo em determinados cenários e aquilo ali vai minando aos poucos determinados sistemas, porque a gente vive, né, numa dor de capas, cara. Basta você tirar simplesmente um pezinho daquela torre que tudo começa a ruir. Em 2018, pequenos eventos, micros, messos e macros eventos vão acontecendo em vários locais, sempre aconteceu ao redor do mundo, em que desestabiliza as finanças, a comunidade, e isso muitas vezes são fabricados, tá? São fabricados. greve de caminhoneiros foi capaz de causar uma reação em cadeia que desestabilizou o Brasil por completo. Em Belo Horizonte, postos vazios por causa do estoque zerado. A região central da cidade amanheceu com lixo acumulado. Já está na reserva já e nós estamos preocupados com essa falta de combustível. Não sei quanto vai durar não. Nas ruas de Porto Alegre, filas quilométricas nos poucos postos que receberam combustível. Nos mercados, os consumidores já têm dificuldade para achar alguns alimentos. Desde o fim da Guerra Fria, o mundo viveu uma era de paz e desenvolvimento sem precedentes.
A globalização trouxe riqueza, conectividade e um senso de estabilidade para o mundo. Foi um período tão tranquilo na história que as pessoas começaram a se desconectar do senso de risco e da necessidade instintiva de sobrevivência. As pessoas se acostumaram com a paz. A ideia de que algo poderia dar errado parecia impossível. Mas o impossível aconteceu. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. There is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. Você pode construir uma carreira trabalhando com a internet de forma 100% íntegra, séria, profissional, sem aparelho. Fronteiras fechadas. E aqui no Brasil, tivemos aí cidades fechadas, lockdown. Aguarda mais 15 dias, aguarda mais 20 dias, aguarda mais 7 dias. E vai, que passou 2 anos nessa situação. Picadinha atrás de picadinha, pessoas que não concordavam poderiam ser mandadas embora, eram mandadas embora do serviço, perdi oportunidades de trabalhar como professor em uma grande instituição, que eu sempre almejei trabalhar com ela, por causa que eu tenho alergia à picadinha. Eu tenho medo pra caramba. E não fui contratado por causa disso. É complicado. Vamos aí. Mercados sem suprimentos. Estado de pânico generalizado. A crise sanitária de 2020 foi um choque para cada um de nós. Aquele evento revelou o quão frágil e dependentes de sistemas ineficientes nós estamos. Alguns dizem que tudo começou na natureza. Outros afirmam que o vírus foi criado em um laboratório, mas independente de sua origem, o fato é que percebemos que a qualquer momento, em qualquer lugar, pode acontecer de novo. I would say another pandemic is guaranteed. It's not a matter of if, but Garantido, hein? That's why we're so committed to preparation. Since 2009, American scientists have discovered more than 900 new viruses. Notícias de hospitais sobrecarregados, profissionais da saúde se contradizendo, governos implementando medidas autoritárias. A sensação de que algo maior estava fora do controle causou pânico generalizado no mercado financeiro. Acionistas começaram a liquidar suas posições e a corrida bancária começou. E guarde esse ponto, porque foi a partir dele que o castelo de cartas que estou prestes a te revelar começou a desmoronar. Vem comigo, porque a partir daqui é que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Veja bem, você foi condicionado a crer que os bancos são guardiões do seu dinheiro, mas isso não é verdade. Assim que você deposita um montante, seu dinheiro pertence aos bancos, que por sua vez fazem empréstimos para terceiros. Mas é claro, você não percebe, já que eles mantêm os números em seu balanço. Em outras palavras, o número na sua tela nada mais é do que uma promessa. Em uma corrida bancária em que todos tentam sacar o dinheiro ao mesmo tempo, é impossível que os bancos consigam honrar essa promessa. E o resultado disso? Um colapso financeiro. Mas, de alguma forma, não foi isso que aconteceu em 2020. Muito pelo contrário. Veja bem, esse era o fluxo natural da Bolsa de Valores americana antes da pandemia. A partir do ponto em que a emergência global é decretada, o colapso imediatamente começa, exatamente como previsto. Mas, de repente, a direção do gráfico muda drasticamente, indicando uma recuperação do mercado. E isso foi o que aconteceu logo em seguida. Mas se a economia cresceu tanto, por que o poder de compra vem diminuindo drasticamente no mundo inteiro desde aquela época? A resposta é simples. Porque esse crescimento é mera ilusão. Foi gerado artificialmente pelos governos que, na tentativa de salvar os bancos, injetaram dinheiro na economia em uma escala sem precedentes. Veja que coincidência. Este é o gráfico que mostra a quantidade de moeda em circulação na economia. Ainda não entendeu? Então eu vou ser bem claro, sem margem para interpretações. É uma bolha.
a pior da história do mundo moderno. The way I see it, one of two things is going to happen. Either the government is going to get their head out of their ass, and they're going to save this economy, in which case the entitleists will not be getting their checks. Or they're not, and the economy is going to collapse, and the entitleists are not going to get their checks. And when those people that think they're entitled to other people's stuff don't get the stuff given to them by the government, they're going to come and try and take our stuff. And when they do, this is what they can do. The United States is doing things that are very unsustainable for itself. And it's breaking right before our eyes. So the United States is not going to be the global standard for the currency anymore. I think we're going to for sure have some kind of currency collapse. O sistema econômico global é um elefante tentando se equilibrar num fio dental e, quando as pessoas perceberem isso, as coisas vão sair do controle. E se o seu único plano é esperar que o governo resolva tudo para você, eu tenho más notícias. Pretty much the government's not going to take care of you, not because they may not want to, but because there's too much going on. That's common sense. Even if the emergency services perform exactly as they were designed to perform, there will be a lag time. And within that lag time, you are vulnerable. More and more people realizing that they are their own first responder. Olha ao seu redor, observe-se. Olha só o que foi comentado aí, parando um pouquinho, para falar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Saiu totalmente do normal, os sistemas governamentais falharam. Quem teve que se salvar foi o próprio povo. Teve ajuda, teve bastante doações. No entanto, o governo só chegou depois. Assim como acontece na escalada da violência, onde o crime, acontece e depois a polícia chega. O nosso maior bem é nós aprendermos a nos proteger, antecipar a possíveis ações. Não dá para se proteger de tudo, mas dá para se proteger do que é mais previsível de ocorrer. Só que muitas vezes não estamos interessados em gastar mais tempo. Já saímos daquele tempo estressante em que há reuniões que não chegam a lugar nenhum e tudo que queremos é chegar em casa, abrir uma cerveja e ser programado pelo que da próxima programação que há na TV. Mas enxergue que os outros ignoram. Uma economia prestes a colapsar. Cientistas afirmando que novas pandemias são garantidas. Uma guerra de escala global se desenrolando. E ainda assim, a maior preocupação das pessoas é cerveja, picanha e futebol. A maior parte da sociedade está dormindo, vivendo como se nada pudesse dar errado. Mas é nesse cenário que surge uma nova casta. Um tipo específico de indivíduos que se recusam a serem pegos de surpresa, que não se iludem com a falsa sensação de segurança. Pessoas que enxergam além do presente e que se preparam ativamente para enfrentar qualquer adversidade. I'm preparing for civil unrest, fall of the economy and natural disasters. I'm preparing for economical collapse, a nuclear, biological, chemical attack. I'm preparing to survive the next Great Depression caused by a worldwide economic collapse. I am preparing for a financial collapse, which will result in the end of the world as we know it. Olha os caras aí. Conhecidos mundialmente como preppers, os sobrevivencialistas são um grupo de pessoas que se preparam ativamente para enfrentar cenários de colapso social. São indivíduos que enxergam as vulnerabilidades do mundo moderno e se recusam a confiar cegamente nas instituições para gerenciar situações extremas. Eles dedicam tempo e recursos para estocar alimentos, água, medicamentos, ferramentas e armas.
Muitos enxergam os preparadores como lunáticos, neuróticos ao extremo, pessoas que constantemente temem o pior. Mas a verdade... A principal característica dos preparadores é melhorar suas habilidades, voltar às raízes do que funcionava e não ficar tão alienado com o que está hoje na nossa frente. Para eles, a preparação não é o resultado do medo, é um ato de responsabilidade. This is not out of fear. It's not from fear, it's common sense. When you know something is going to happen, when you have a reasonable suspicion, why would you not prepare for it? Anybody who thinks that the government is capable of managing a crisis, Hurricane Katrina, it is not physically possible for the government to take care of everybody on a large-scale crisis. Because of those experiences, we've been able to figure out how to address those needs for ourselves, that should something happen, we're not at the mercy of the government. Pode até haver uma ala mais extremista, mas são pessoas sensatas, prudentes, que analisando Rafael Sade, não conheço. acho que é um exemplo muito fresco que a gente vive. Se alguém conhecer, coloca aí nos comentários. O que pode acontecer, eu acho que são pessoas que estão com o pé no chão e se preparando para qualquer coisa que possa acontecer. But when people think, why do you want to do that? I do find it a little bit upsetting, but if you looked in their car and they've got a crate and it's got half a tank of oil in it and it's got a spare can of petrol in it and it's got a warning triangle and a reflective vest, sorry mate, you're still prepping. You're just the same as I am. Quem ridiculariza essas pessoas está simplesmente ignorando a história, porque não é somente em eventos de extinção em massa que a preparação se faz útil. Insofar as police are concerned, all off-duty police officers are being ordered to their nearest precinct, not the precinct where they work, but the precinct of residence. Julho de 1977. Uma combinação de falhas na rede elétrica mergulha a cidade de Nova York em um grande apagão. Em apenas 25 horas de duração do acontecimento, são registrados inúmeros saques, incêndios, violência e caos generalizado. Esse evento foi um exemplo claro de como a ordem social pode se desfazer rapidamente quando algo sai do controle. Teoria da janela quebrada. Já coloquei aqui no canal, vou colocar no comentário. Eu vou colocar na comunidade um pequeno texto sobre essa teoria, em que quando há uma quebra de padrão, o ser humano tende a ser mais, a aproveitar a degradação, vamos assim se dizer. Então, dificilmente quando começa esse ciclo de uma debandada de vários acontecimentos em si, você não vai conseguir parar mais ninguém. Você vai ter que ou seguir essa debandada e fazer uma maneira de você ir para a margem e sair dela, ou você vai ser engolido por ela. Haver uma anarquia generalizada, uma ausência de ordem completa. Isso vai demorar 1 mês para que a sociedade comece a cair em 2 meses. Não, é muito rápido. E não é como se não pudesse acontecer de novo. Com as tensões geopolíticas escalando rapidamente, um apagão geral se torna uma realidade não só possível, como também uma mais provável do que o próprio conflito nuclear. We're literally one successful cyber attack away from our worst fears. An entire country with no electricity. With no electricity, gas pumps don't work, trucks that take groceries to your grocery store don't travel. O filme Depois de Nós mostra bem esse tipo de ataque. Hoje estamos dependentes, praticamente mais de 90% da tecnologia. Os robôs estão chegando e possivelmente mais à frente também perderemos emprego. Quando essa força de trabalho cibernética começar a entrar e tirar aqueles que fazem trabalho repetitivo do mercado, as coisas vão se complicar muito mais. Então é importante prestar atenção que o caos ele já é um caos planejado. Veja a Agenda 2030,
políticos querendo praticamente proibir carro a combustão no Brasil ou nos outros países, delimitar o que uma fazenda deve ou não produzir, diminuindo os recursos, né, alimentares, fazendo uma fome programada, guerras planejadas, guerras financiadas para bens comuns. Tudo isso, se você começa a prestar atenção, além de ser cíclico, de tempos em tempos, essas rotinas acontecem, muita gente perde a vida, perde dinheiro por causa desse tipo de reset que vem tentando fazer há bastante tempo para que a sociedade se colapsa, tá? E possivelmente aqueles que podem durar mais vai ser os sobrevivencialistas, ou melhor, os preparadores. Que praticamente preparação e sobrevivencialista é a mesma coisa, só que tem um pessoal que gosta aí de fazer aí uma separação. And in 3 days, this nation will be in chaos. But you know, all of our entire infrastructure and our society runs on electricity. We don't know how to live without it. Se a gente falar de mês sem energia no mundo, a gente está falando de milhões de mortes, tá garantida. What the hell is going on? 25, Mom, 25. The government has yet to make a statement regarding the cause of the power outage, but the most prominent theory is that the national grid has been targeted by a cyber attack. Several organizations have claimed responsibility. One of my friends thinks it's terrorists. Somebody else was saying apparently it's the end of the world. Durante as primeiras horas após o blackout, não há pânico. A maior parte das pessoas permanece em estado de letargia. Elas confiam que é apenas uma questão de tempo até que tudo volte ao normal. Para essas pessoas, é só mais um dia comum. Mas não para os preppers. Talvez seja mesmo apenas algo passageiro. Talvez não. Mas independente do resultado, se a energia não voltar dentro de algumas horas, significa que é hora de colocar o plano em ação. Chegou o momento. So, what's happening, Dad? Plug it out, Ron. Come on, sir. Grab this one here. This is the real deal. Calm right now, but you know what that means. Existem dois tipos básicos de preparadores. Os bug-in e os bug-out. O primeiro acredita que numa situação de caos, é melhor sair da cidade e ir para o campo. Já o outro acha que é melhor construir uma fortaleza ao seu redor. Já que a maior dificuldade no cenário de crise são as pessoas, o que você tem que fazer? Ir para um lugar onde tem menos pessoas, certo? Ah, Júlio, eu não posso morar na fazenda, não posso morar no campo. Não tem problema, no sobrevivencialismo existe um termo chamado BOL, que é a Bug Out Location. Uma localidade, um abrigo secundário que você tem longe da civilização, ou ao menos longe dos grandes centros urbanos, que se você vê que o bicho vai pegar, você pega, bota sua mochila nas costas, que é a sua BOB, a sua Bug Out Bag, que tem 3 dias de suprimentos para você e a sua família, e parte rumo ao seu abrigo secundário. Então acho que a primeira estratégia... Alguns comentários, vamos acrescentar aqui alguns comentários sobre isso. Aqueles que acreditam em bug-in, bug-out, mais de 80% da população ganha menos do que um salário mínimo. Não tem dinheiro praticamente para custear os 2-3 meses a um aluguel. Quanto mais montar aí uma mochila que vale a pena e ir para onde? Ir para onde? Qual é a direção? Muitas vezes nos primeiros momentos é melhor ficar onde está, criar barreiras em camadas estilo cebola de proteção
para tentar entender o que está acontecendo para depois tomar uma decisão de bulk out. A localização para ir para algum outro lugar. Se você estiver dentro de uma situação em que você tem parentes que moram em locais mais restritos ou mais afastados do centro urbano, não há problema algum. No entanto, o uso corriqueiro de caminhos mais tradicionais para você chegar a esse local, tem que ter em mente que ele vai ficar sobrecarregado. É o mesmo conceito de quando você vai para o famoso final de semana na praia. Já era. Se você não sair num determinado horário, vai travar tudo. Vai ter um engarrafamento fenomenal e você vai chegar lá na sua praia muito mais atrasado do que você imaginava. Você vai passar por um engarrafamento terrível para chegar lá para descansar. Vai estar todo mundo lá, o preço da água vai subir, o preço dos alimentos vão subir e você vai gastar bem mais do que você estava planejando gastar. Então, nesse quesito, é importante você planejar, sim, seu bug-in, aonde você está, planejar o que fazer realmente se acontecer de você ter que sair, seu bug-out, e você vai ter que verificar para onde você ir no caso do BOL, Bug Out Location. Então é importante, e o mais ainda importante da sua localização, que é o seu Bug Out Vehicle, é o BOV. É importante você ter uma noção de como você vai fazer esse seu transporte, o seu translado, de como que você vai a pé, o que você vai carregar. São 2 dias, 3 dias para sair dali, para ir para outro lugar, para voltar novamente. Para onde você está indo? Tem reserva alimentar? Você tem condições de se proteger lá também? Nesse caminho que você vai fazer, você vai encontrar com muito mais pessoas. Veja, não estou falando que está errado, pelo contrário, mas o contexto é usar a mente antes do sentimento, tá? Porque ao colocar uma bob nas costas, uma bug out bag, ou até mesmo uma bolsa de emergência para carregar, porque você pode ficar mais de alguns dias, você possivelmente não vai estar sozinho, você vai ter família. E você vai estar colocando em risco muitas coisas. Você tem vários fatores de risco para essa situação. Então é importante sempre analisar com o pé no chão antes de tomar uma decisão. Tem que ter, até ele conseguir colocar tudo nos eixos, é ter uma fonte de renda que te permita trabalhar no campo. Nós acreditamos que o sobrevivencialismo rural é a única forma de uma preparação verdadeiramente completa e que vai durar um longo período, vai te deixar mais resistente a situações de desastre mais severas. Então, o cara que está se preparando agora, eu acho que a internet hoje é uma fonte de renda espetacular. Com a internet, eu acho que a gente ficou menos, não sei se esse seria o termo correto, menos academicista, né? Você consegue falar sobre vários temas, ganhar dinheiro com esses temas, sem necessariamente ter que ter uma graduação. Que foi agora? Eu tenho um produto que ensina as pessoas a se comunicarem pela internet. Não, nem começa. Você não vai estragar meu vídeo com publicidade. Mas o produto é top. Em 7 dias a pessoa sai com o seu primeiro conteúdo profissional Boa. para ser publicado na internet. Você é só mais um vendedor de curso, cara. Sim, e eu vou continuar vendendo. Sabe por quê? Não, e nem quero saber. Porque funciona. Não é à toa que em poucos meses o Profissão Comunicador Digital já está com mais de 4.000 alunos. As pessoas simplesmente têm resultados. Elas compartilham com os amigos delas e o produto se vende sozinho. Tá bom, posso voltar para a história agora? Pode, mas só avisa o público que o link está na descrição. Saber e ter condições de você trabalhar ou ter condições de barganhar diante de situações complicadas. O que isso significa? Você ter outro tipo de renda em que você possa complementar aquilo que você já ganha de uma maneira tradicional. Neste caso, o Abraham está vendendo o seu curso
Nesse caso, eu estou vendendo minhas camisetas em que eu sou designer. Eu criei as estampas das camisetas e que eu tenho certeza que você vai gostar, porque elas são top e, além de tudo, elas são camisetas da reserva. É exatamente isso. Você acessa nesse link aqui que eu tenho certeza que você vai gostar de ver essas camisetas e os modelos que a gente trouxe sobre os temas de preparação e sobrevivência. Vale lembrar que há várias formas de você guardar dinheiro. Muita gente está utilizando Bitcoin, guardando metais preciosos, melhorando a aquisição, porque se uma hora acabar o dinheiro físico, lembrando que vamos entrar no Drex a partir do ano que vem, então não vai mais haver moeda física no Brasil. Qual seria a forma de você guardar dinheiro? Adquirindo bens táteis, em que você consiga fazer, caso haja realmente uma quebra da sociedade, fazer barganha para adquirir alguma outra coisa. Então fica essa dica aí. Olha o Bol aí, ó. Olha o Bov. Você vai até utilizar o Bov para fazer o Bol. Police, firefighters, and medical personnel are now saying that they are struggling right now to keep up with the volume of incidents and emergencies caused by... O trânsito é um dos primeiros lugares onde o caos começa a se manifestar. Sem energia, o tráfego se torna um pesadelo. Motoristas ficam presos nos engarrafamentos. Ruas se tornam intransitáveis. E qualquer tentativa de evacuação se torna quase impossível. Well, no, it's an emergency. It's an emergency because she's a diabetic. À medida em que a situação piora, as pessoas começam a ligar para as autoridades pedindo ajuda. Mas os sistemas já estão sobrecarregados e as autoridades são incapazes de responder a todas as chamadas. O desespero aumenta e quem depende de medicamentos ou cuidados médicos são os primeiros a entrar em situação de vulnerabilidade. People need to keep their medicines on hand, and that's really important because a lot of people were calling the police department, I'm out of my heart medicine, what do I do? É no segundo dia que a água começa a faltar. Quando as pessoas percebem que a situação é mais grave do que parecia, elas correm para estocar suprimentos. Mas em poucas horas, as prateleiras já estão vazias. Bottled water is empty in the supermarket. All the tin dials are empty because everybody thinks this is going to be long term. And I haven't got that much food. Tin fruit and beans and soup and whatever's still fresh and warm fridge. A corrida bancária começa. Mas, sem energia, ninguém é capaz de sacar qualquer quantia. I just went to the cash machine, and that's shut down as well. So, basically, I'm kind of screwed now. Nesse cenário, qualquer milionário se torna imediatamente tão pobre quanto um morador de rua. Sem dinheiro em mãos, comprar suprimentos ou pagar por serviços se torna impossível. Isso rapidamente transforma a situação que já era ruim em algo muito pior. A falta de acesso ao próprio dinheiro aumenta o desespero e o caos. Nesse momento, os únicos capazes de manter um nível básico de sanidade são aqueles que estocaram recursos. Para indivíduos comuns, é recomendado ter estocado no mínimo 2 semanas de suprimentos que não dependam de eletricidade para serem preparados ou mantidos. If you have 2 weeks worth of food and water in your home, a radio, some basic supplies, that alone, that little bit of effort and cost, covers you for the vast majority of scenarios. Quanto mais a situação se agrava, maior é o estado de pânico das pessoas. Então, se você tem recursos, é uma péssima ideia deixar que os outros saibam disso. From the other houses, which we think must be people using toilets that no longer flush. Alright, it's so to bother you guys, but couldn't have noticed your barbecue. Yeah? Yeah, I've got these frozen burgers here myself. And what it is obviously the situation we have with trouble cooking them up in the flats. Yeah. So I was wondering if you guys would mind. Aqui comigo 2 notas de R$100. Eu quero que você receba esse dinheiro em uma conta no seu.
Um dos pontos que eu, como preparador, estou cometendo é saindo do anonimato. Saindo do anonimato para mostrar para você como que você deve fazer. Preparação se tem como a mesma função do bunker. Ela serve para guardar e não para se amostrar. Você não pode ser um amostradinho mostrando que você tem ou deixando de ter, porque isso vai levantar outras bandeiras, outras pessoas, e isso vai te dar problema. E isso vai te dar problema. Quando as coisas saírem do controle, você precisa ser capaz de se defender. Caso contrário... Essa é a casa errada. Não era a que eu tinha te falado. Eu sei, mas estou de olho nesse lugar faz um bom tempo. Sim, mas tem uma família. Escalada do caos. Vamos só pegar a estrada. Calma, relaxe. Nós vamos chegar lá. Mas antes vamos cuidar desse lugar. Não podemos. Por que não? Tem uma família aqui. Bom, todos nós meio que já votamos. Te vejo em breve. Eu vou entrar. Não invadimos casas ocupadas. Esse era o combinado. Eu já decidi. Governo, está tudo um caos. Por isso eu estou ligando para eles. Eles buscam então salvar ninguém. When bad things happen, people that we call friends for years no longer your friends, so people are cold, tired, and hungry. Overnight, growing national unrest. In New York City, dozens of looters seen kicking in windows and breaking into stores across Midtown Manhattan. Quando o indivíduo ele não tem nada nem para comer e nem para beber, eu acho que não existe amizade, né? É vir a lei da selva, a lei do mais forte. E os seus amigos podem sim virar seus inimigos. Just get out. Just get out. There's no generator. Just get out of my house. Get out of my house now. Where's your fucking generator? There was no generator. We've got nothing. My kids were sleeping there. Please just get out. Please just get the fuck out. Please go. Please go. Please go. Look, yes, it is a camera. And I've got a test. Please, if you don't get it. Um ponto muito importante é saber o que armazenar e como armazenar. Estou com um curso aqui no canal. Tem um curso aqui no canal para preparações de emergência, em que eu passo 31 dias falando sobre passo a passo do que você precisa. É importante buscar isso para você não ficar perdido aí pelos gurus de sobrevivência. Eu também estou me colocando como um guru, porque eu quero que você pense. O final do mundo, as coisas que podem ocorrer, elas não são em decorrência a um final do mundo. Ela pode acontecer você perdendo emprego, ela pode acontecer, dependendo de uma situação, você ter um dinheiro guardado para consertar o carro que de repente quebrou. Você pode ter um dinheiro guardado para dar uma condição melhor para o seu filho que pode ter ficado doente ou algo do gênero. Você pode poupar saídas desnecessárias em algum tipo de situação porque você tem um pequeno estoque armazenado. Você tem um pequeno estoque de mantimento armazenado dentro da sua casa. Então, são ideias micro
meso e macro de situações, porque não é um chapéu de alumínio, é situações que esquecemos como o Brasil é tão abençoado por não ter tantos problemas de natureza, mas temos os nossos políticos que são verdadeiros furacões que ferram a nossa economia. E fazendo isso, cada dia mais estamos com menos poder de compra, estamos menos poder de liberdade. Então é importante você se prevenir de algumas maneiras. Isso é necessário para que você abra os olhos. Outro ponto. Em que base devemos nos preparar? Eu vou iniciar para vocês o 4 As da sobrevivência: água, alimento, abrigo, acender, que é o fogo. E eu vou colocar mais um item para você, que seria o 5º A, que é armamento. Você deve ter sua proteção garantida. É importante você ter isso em mente e a partir disso você fazer aí a sua pequena preparação. Vizinho e nunca se viram. E aí, se você não tiver condição, uma força, essas pessoas podem se unir e te subjugar. Então é necessário ter força. Outro ponto: evitar conflitos emocionais. O quanto você tem de estoque e o quanto você pode ajudar. E o quanto você vai ajudar. Porque se não há reposição daquilo que você está doando, você está perdendo aquilo que você tem para você. É aquela mesma coisa de sobreviventes, né, dentro de um bote salva-vidas, no meio do nada, e dividindo ração, em que todo dia aquela ração dividida não vai alimentar as pessoas e vai chegar ao ponto culminante, em que em várias histórias você vê que um acaba sendo alimento para os outros do grupo e assim por diante. Umas histórias bem macabras, se você pesquisar, acontecem em relação a isso. Num país como o nosso é muito difícil entender isso, mas não existe uma preparação eficiente sem arma de fogo. Não tem como, né? Porque assim, você imagina, se um bandido qualquer tem um 38 velho enferrujado, você já perdeu. Tudo que você fez, nossa, toda a sua estocagem, já era, perdeu. Hey, look, I'm going to be very clear about this, okay? I don't have anything for you or your family. Então, você precisa de meios de defesa. E qual é o meio de defesa mais eficiente que temos na atualidade hoje? Armas de fogo. He even said he got stuff that's... I don't have anything for you. I'm sure you can go into town where there's the Red Cross, and you can go in there and they'll give you some supplies, okay? We just need something for the day, man. Maybe you're not going to get it. Então, assim, a arma de fogo é o melhor causador que tem, porque a distância você consegue neutralizar uma ameaça. The best thing you can do right now is to go back to your family, take care of your family. I have help in your ways. Just your time here. This is me. Back up from that fence. Please. We got to back off from that fence. All right. You keep those hands up and you start walking. All right. Jason, I need you to get in the house right now. You just remember this, man. Don't threaten me. Do not threaten me. Alguém determinado pode fazer 33 dias. Pode ler 5 livros, pode ir para a academia 33. A preparação. Um ponto importante nesse vídeo, nessa pequena imagem, nesse pequeno conflito, né, é que
essa pessoa, dependendo, ela pode ser um adversário para você no futuro. Essa que você deixou partir pode ser um adversário no futuro, pode ser alguém que volte com um grupo maior, porque você defendeu muito a sua casa e você virou um alvo. Ou se você for e doar algum mantimento para essa pessoa, ela vai correr atrás de outro lugar sabendo que você deu. Então, se você deu, você tem mais mantimentos para poder dar. Isso pode gerar, as duas ações podem te gerar um retorno negativo. Então, quanto menos conflitos e menos ações você fizer, mais tempo sem um conflito moral você vai ter. O física e ofensiva é tão importante quanto o armazenamento de recursos. If we come to a point where we deal with the end of the world, you want to make sure you're on the lion team in the jungle and not running around with the gazelles. O dilema moral de quem não se preparou é ter que escolher entre a vida e a morte e, durante o processo, ter de corromper sua alma. Você imagina que nós temos um pai de família com filhos passando mal pra caramba, com fome, e ele precisa alimentar os filhos. E ele já pediu e ninguém quer dar. O que você acha que ele vai fazer depois disso, cara? Não é que ele seja mal, mas ele vai ter que se corromper no processo. Quando as coisas ficam caóticas, não existem mais amizades. Qualquer um se torna uma ameaça. Mas neste momento, os preparadores não sentem qualquer remorso ao pensarem apenas em si mesmos. Ah, mas você tem que ajudar as pessoas. Como assim? Tudo que eu peço sobre o sobrevivencialismo não são coisas difíceis. Tudo que eu falo, faça, não é pega um barco, atravessa o Atlântico para conhecer a Austrália a remo. Não. Então você ir no mercado e comprar uma latinha a mais de molho de tomate, um saco a mais de arroz de feijão para você guardar no seu estoque. São coisas atingíveis para qualquer classe social, para qualquer poder de compra. Agora, se você não se ajudou desde o começo, não é agora que você merece ajuda. Sofra as consequências de sua covardia. É duro. Não sei explicar corretamente. Tenho algumas dificuldades às vezes, para assuntos críticos. Mas eu acabei de comentando sobre isso. Evitar a moralidade. Como que você vai evitar esses tipos de ação? Porque você vai ter que proteger os seus. Se pessoas não souberam se proteger ou não tinham consciência do que poderia acontecer, por que você deveria ser o guardião delas agora? O que te implica você dar guarida a uma pessoa para entrar na sua casa, fazer parte da sua comunidade? Ela vai te respeitar? Ela vai ser mais uma pessoa que vai estar consumindo aquilo que você demorou bastante tempo para comprar, para carregar, para suprir? Então, é sim meio feio, mas as situações em si, elas são feias e elas não podem ser pintadas de colorido. Então pense bem, é por isso que falamos ter uma comunidade forte, ter pessoas que pensem como os sobrevivencialistas, que façam uma rede de cooperação para que todos possam se ajudar de uma maneira a evitar esses tipos de situação. Lógico que tudo isso que estamos falando é um cenário hipotético, nada disso vai acontecer na vida. Certo? A maioria não está pronta para encarar a realidade. Para muitos, daqui a alguns minutos, a vida volta ao seu curso natural. A maioria vai fechar este vídeo e esquecer logo em seguida. Vão viver como se tivesse sido apenas entretenimento. Isso é natural. Quando a realidade se torna dura demais, ignorá-la é um mecanismo de sobrevivência que a maioria de nós escolhe usar. Por outro lado, há aqueles que sentiram o chamado.
Um grupo seleto de indivíduos que, ao invés de virar as costas, vai decidir enfrentar a verdade de frente. Minha mensagem final é para essas pessoas. Encare a verdade, por mais sombria que pareça. Sim, frequentemente, a verdade dói, mas é através dela que encontramos o caminho da salvação individual. Não se desespere. Ao invés disso, se prepare, porque é nos momentos de incerteza que prevalecem os homens de fé. You know, if you don't have hope about the future, there's no point in preparing for it. A fé é o que nos mantém de pé e nos guia através das tempestades. Seja forte, cuide dos seus, pois ainda que ande pelo vale das sombras e da morte, não deve temer mal algum. I am a sledgehammer in God's toolbox. The thing that sums it up Ai, meu Deus. is the sacrifice. That's the bottom line. Through his pain, you gain an eternal life. É muito bom estar de volta. Me desculpem por ter ficado tanto tempo sem publicar novos documentários. Eu precisei dar uma pausa porque eu estava trabalhando em uma grande atualização do Criador Zen, que é o meu produto principal para criadores de conteúdo. Mas a boa notícia é que finalmente está pronto, já foi lançado e está com uma promoção de lançamento durante todo o mês de setembro. Então aproveita. Muita gente me pergunta qual é. Bom, senhores, esse